Boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, mais um programa Opinião. Como vai? Vai bem? Pois é, a gente já em plena sexta-feira, nós estamos a postos para mais um programa nesse 18 de março de 2022, programa Opinião. Ou Opinião que vai sempre de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Perguntar de novo, como vai? Vai bem? Eu espero que sim e que você continue bem, se estiver bem. Se não estiver bem, que você melhore, seja seu problema qual for. E a gente está aqui para contribuir, pelo menos, para que você termine essa noite ou esse dia melhor informado, mais bem informado, se é que você me entende. Opinião de hoje vai falar de segurança pública. E segurança pública com S maiúsculo, não é? Porque está aqui a postos com a gente aqui o Coronel Fabiano Pessoas, que você vê aí, ó, ele nada mais é do que o comandante do BOP, Batalhão de Operações Especiais, que tem tido um trabalho, a gente sempre está divulgando aqui as operações, o trabalho Mato Grosso adentro aí do BOP e, inclusive, vamos trazer aqui as novidades com o comandante, o Coronel Fabiano, não é? Você pode, inclusive, interagir com a gente, caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão, um elogio, uma crítica, enfim, esteja bem à vontade. O Opinião tem o WhatsApp, que é o 99932-2529, à disposição para você interagir com a gente aqui. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook, ao vivo, no programa Opinião, né, que na verdade é página oficial da TV Pantanal, lá está, e lá estamos ao vivo também para todo mundo. Coronel Fabiano, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por atender aqui ao nosso convite, viu? Obrigado também ao Coronel Assis, comandante-geral da PM, com quem eu conversei também muito ontem e tal, que acabou também dando essa força para que o Coronel Fabiano viesse aqui. Obrigado por ter vindo. E aqui a gente vai fazer já um balanço no começo do programa das principais assim, operações do BOP. Porque, e nisso, antes de fazer esse balanço, eu queria pedir para o senhor qual que é a diferença do batalhão, do BOP para os demais grupos, para não vou falar resto, porque a polícia militar, ela é um braço direito assim na segurança pública, que as pessoas confiam, inclusive, né? Se fizer uma pesquisa aí, grande maioria da população confia na polícia militar. Mas qual que é a diferença do BOP para os demais grupos da PM? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite ao telespectador que nos assiste. Então, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, ele já tem 34 anos de existência em nosso estado de Mato Grosso, né? Ele foi criado com a intenção de prestar apoio operacional à própria Polícia Militar. Então, verdadeiramente, né, o BOP ele é composto também por policiais militares, né? Os nossos policiais militares, eles são selecionados, né, por meio de um curso de especialização, que é o nosso curso de operações policiais especiais. Então, basicamente, o BOP ele tem essa missão, que é prestar apoio à Polícia Militar em ocorrência de alta complexidade. Então, de forma bem resumida, professor Lorenberg, dentro de Mato Grosso nós vivemos uma dinâmica de crimes, como é o enfrentamento ao novo cangaço. Nós temos aí uma certa incidência nos últimos anos de ocorrências com explosivos, né? O BOP atua também, né, na negociação em situações que envolvem pessoas que são feitas de reféns. Então, de forma bem resumida, essa atividade que é desenvolvida pelos policiais do BOP, e é isso que o BOP tem feito com muita dedicação, com muita excelência, eu diria, porque nós temos conseguido, né, durante esses anos,
obter excelentes resultados aí na prestação do nosso serviço. Essa questão dos resultados, eu pedi um balanço, mas eu não podia pedir o balanço sem antes solicitar que o coronel fizesse essa explanação, porque eu, por exemplo, não tinha essa noção exata do que é o BOP na estrutura da segurança pública, não é? E ele está dizendo aqui que é um batalhão, é um grupo formado inclusive por policiais militares. Exatamente. Mas não quer dizer que sejam somente, ou é de somente os policiais militares. Como é que funciona? O Batalhão de Operações Especiais, ele está dentro da estrutura da Polícia Militar. Então, ele é composto por policiais militares exatamente. Exclusivamente. Paulo. Porque você falou assim, que tem também policiais militares, eu falei, mas espera aí, não é? Então, quer dizer que é aquilo que a gente imaginava, anunciava inclusive, né? É um grupo de operações especiais da Polícia Militar, exatamente. Embora, acrescentando, logicamente que a gente tem esse intercâmbio institucional, né? Ah, sim. Nós contribuímos institucionalmente com a capacitação, com a formação de servidores de outras instituições do segmento da segurança pública e defesa. Mas o treinamento é especial, é diferente do resto da corporação, né? Então, para o policial do BOP, ele tem um tratamento mais específico, mas... O BOP, Paulo, ele tem diversos produtos, em termos de capacitação, eu me refiro. Então, assim, nós temos muitos cursos que nós oferecemos para o público policial militar, que também é extensivo a outros profissionais de segurança pública. Então, atualmente, nós estamos trabalhando, né, inclusive esta semana, no dia de hoje, nós estamos finalizando o curso de sobrevivência policial no município de Alta Floresta. Nós temos a participação de policiais militares, de bombeiros militares, policiais civis. Nós estamos também, nesse momento, com um curso de atirador designado, né, que também privilegia essa integração entre as instituições. Então, temos servidores de outros estados, Paraná, Bahia, temos policiais da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, prestigiando esse curso que está, nesse momento, em curso no nosso batalhão. Entendi. Entendeu? Chamar o Lorenberg para a conversa aqui, professor, gentileza. Comandante, antes de mais nada, nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa, nós ganhamos, e ganhamos muito, o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Comandante, eu vou pegar carona de trechos da resposta primeira que o senhor acabou de nos dar e vou trazer para a reflexão do senhor uma frase ou um trecho de uma fala do coronel Joanildo Assis, que quando o BOP completou 25 anos, não agora, quando completou 25 anos, ele fez exatamente essa afirmação aqui que eu vou ler para o senhor. O BOP não foi criado para ser a solução dos problemas da segurança pública, mas sim para garantir que o Estado se faça presente onde e quando for necessário. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desta afirmação do coronel Joanildo Assis. Ok, maravilha. Eu penso que o coronel Assis ele foi muito preciso na fala dele, uma vez que o BOP ele não foi criado realmente com a intenção de solucionar todos os problemas da segurança pública e também nenhum problema em específico de maneira definitiva. Nós, como policiais militares e também estudiosos que somos, né, da sociologia, da política, da ciência policial, nós sabemos que seria leviano nós afirmarmos que a polícia ela surge dentro da nossa sociedade com o intuito de resolver de forma definitiva a totalidade dos problemas da segurança pública. Não é bem isso. Então eu penso que o coronel Assis ele foi muito feliz. O BOP ele é uma unidade especializada que foi criada para prestar apoio. Como nós estamos presentes aqui na capital do estado, lotados, né, situados aqui na capital do nosso estado, nós temos essa capilaridade, essa capacidade de estarmos nos deslocando e prestando apoio institucional em qualquer município de Mato Grosso.
Então, eu penso que a fala dele foi nesse sentido. O BOP é uma unidade importante, sim, foi criada, foi pensada como uma espécie de unidade com uma qualidade técnica diferenciada, com um equipamento diferenciado, para resolver situações que o policiamento ordinário, que é o primeiro respondente nas ocorrências, em tese não tenha condições de resolver. Então aí teríamos aí uma alternativa tática mais qualificada. Então essa é a ideia central do BOP. E o BOP verdadeiramente atua em todo o estado de Mato Grosso. Isso é uma realidade, viu, professor? E me causa assim, rapaz, eu fico assim, agoniado quando o senhor fala, coronel, que atende a todo o estado de Mato Grosso, esse estado de dimensões continentais. E aí eu fico pensando, e quem está assistindo pode pensar assim, poxa, então o BOP conta com um efetivo significativo, né? Só que eu sei que não é bem assim, né? E até vou dar uma cutucadinha aqui no secretário Bustamante, no Galo, para liberar a FERPA, né? Eu sei que tem concurso vindo por aí, mas enfim, de todo modo, hoje a realidade parece que o efetivo não é aquele suficiente. Considerando um estado como Mato Grosso, não é suficiente. Então, a gente... Aliás, quanto que é o efetivo? O efetivo hoje do BOP está na faixa dos 125 policiais. É claro que isso é um número que ele flutua, porque às vezes nós temos transferência de policiais, nós temos ingresso de novos policiais, mas nós estamos nessa faixa de aproximadamente 125 policiais. O efetivo do BOP, quando eu cheguei em 2005, ele girava em torno de 30 policiais, Paulo. Então, verdadeiramente, obviamente que nós sempre estamos em busca do cenário ideal, mas de 2005 para 2022, o BOP conseguiu avançar demais, tanto nesse aspecto de recursos humanos, porque nós conseguimos realmente fazer esse recrutamento, trazer novos policiais para dentro da nossa unidade, criar novos cursos, tanto cursos que são direcionados internamente para a qualificação dos nossos operadores, como oferecer cursos para as outras instituições da segurança pública. Então, o efetivo que nós temos hoje, apesar de não ser um efetivo grandioso, é um efetivo que a gente tem conseguido suprir as necessidades do Estado, suprir as demandas da Polícia Militar. É claro, professor Lorenberg, que vislumbrando a possibilidade de um concurso que está em andamento, após a formação desses novos oficiais, desses novos soldados que irão iniciar o seu trabalho dentro da corporação, o BOP novamente abrirá suas portas para um novo processo de recrutamento, para a gente, mais uma vez, ir avançando, conseguindo aí completar, suplementar o nosso quadro de recursos humanos. Professor. Comandante, eu tenho aqui um dado, e se não for correto, o senhor, por favor, me corrija. Eu tenho aqui, na verdade, uma afirmação, e se for verdadeira, eu gostaria de saber quais são elas. Olha, um caveira é essa expressão que é conhecido, aquela tropa de elite, tem que seguir 11 mandamentos essenciais ao desenvolvimento de sua função. Quais são esses 11 fundamentos ou mandamentos, comandante? E o que ele, na prática, simboliza para o chamado, entre aspas, caveira? Então, professor Lorenberg, o nosso policial, ele é formado de uma forma bastante, vamos dizer assim, bastante rigorosa pela própria exigência que o BOP tem em relação aos seus servidores, pela própria realidade de enfrentamento que nós temos dentro do estado de Mato Grosso. Então, os mandamentos são aspectos que não só os mandamentos, mas também a própria oração de operações especiais, são aspectos motivacionais.
são aspectos motivacionais. Então, os mandamentos começam com agressividade controlada, com espírito de corpo, com versatilidade. Então, são dizeres ali que são internalizados na cabeça do policial para que ele entenda que ele faz parte de um grupo, ou seja, para que ele sinta aquela ideia de pertencimento, mas que ele saiba também que por ele pertencer a algo que vai além dele como indivíduo, ele precisa seguir regras, entendeu? Então esses mandamentos, essas orações, além de servirem como um motivador para esse indivíduo que se predispõe a passar por um curso difícil, para posteriormente ele fazer enfrentamentos extremamente complexos, né? Então a gente precisa de ter alguns elementos aí institucionais que são motivadores, em primeiro lugar, e num segundo momento, para que ele entenda que ele faz parte de um grupo maior e que, portanto, ele precisa também seguir regras, porque esse grupo ali vai estar observando, vai estar controlando, vai estar fiscalizando a ação daquele indivíduo, entendeu? Então essa é a finalidade, né? Para nós, integrantes do BOP, essa questão simbólica tem muito valor e o senhor sabe muito bem quão isso é importante, né? Para todos os grupos, né? Que se reúnem aí socialmente ou profissionalmente no sentido de oferecer algum tipo de trabalho ou de assistência para a comunidade. Eu acho que é isso, professor. Ô, coronel, tem aqui, o Boca tem aí, vamos colocar pelo menos, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas dá tempo de colocar pelo menos um dos vídeos que a gente tem aqui, para o senhor explicar que vídeo é esse aí. Você pode colocar o primeiro, esse vídeo aí, que situação que é essa aí, coronel? Então, Fabiano? isso aí remete à data de 7 de outubro, se eu não estiver enganado, mais precisamente 7 de outubro, é a minha assunção de comando dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Foi ano passado, então, foi ano isso? Ano passado, 2021. Foi exatamente o dia que eu assumi o comando do BOP. Então foi no dia 7/10 do ano passado. Exatamente. E aí... Se eu não estiver enganado, viu, professor? Mas foi essa, verdade? Foi essa mesmo, foi né? Essa dia mesmo, 7/10. Sim. E ali foi aqui na sede do 3º Batalhão? Ou foi lá no próprio BOP? Não, foi no BOP, né? pátio do próprio batalhão. Era ali na Beira Rio, ainda é não? Onde que é? Não, Avenida é lá do CPA, ali em frente à 13ª Brigada, né, de Infantaria Motorizada. Ah, sim. Legal. Aí, ali estava sendo o dia que o senhor estava assumindo a condição de comandante do BOP, não é? Perfeito. É isso mesmo. E é por quanto tempo que é essa assunção aí? Aliás, vamos chamar de... Esse comando é por quanto tempo? Né? Vai ser pelo período que Deus permitir que eu esteja à frente dessa importante unidade, né? O senhor sucedeu, o senhor entrou no lugar de quem ali? O meu antecessor é hoje o Coronel Roque, também um amigo, né, e um profissional que trabalhou durante muitos anos aí, né, prestando serviço para o Batalhão de Operações Especiais, para a Polícia Militar. Legal isso, hein? Muito bom saber as curiosidades aí Tem todo um sistema ali, tem a hora que o cara assume, a hora que o cara deixa o comando, é como se fosse lá no comando geral mesmo, não é? Vamos esmiuçar mais isso, né? Aí vamos entrar de fato nas operações propriamente, fazer um balanço aqui com o Coronel Fabiano sobre a atividade do BOP no estado Novo Cangaço, né? Teve ali o trabalho do BOP junto com a Polícia Civil também. Olha, muito assunto para a gente abordar após o intervalo comercial. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo, hoje, sexta-feira. Lorenberg, essa tosse sua aí, eu vou perguntar, eu devo me preocupar com essa tosse sua? Eu sei que está no fim da pandemia,
Mas, assim, estamos no distância de 2 metros, eu pedi para o Dorileu colocar uma cadeira um pouco mais longe para evitar essas tossas. Mas eu posso ficar tranquilo aqui, não Pode posso? ficar tranquila. Qualquer coisa, vamos colocar um vidro aqui. Vamos colocar aquela próxima. Aliás, eu tomei as 2 vacinas, as duas doses, né? Então, mesmo assim, é bom estar evitando, né? Eu falei para o Dorileu para ele providenciar essa estrutura aqui. Vamos aos destaques do www.gazetadigital.com.br. As notícias da pandemia aqui no Gazeta Digital. Mato Grosso não registrou nenhuma morte por coronavírus nas últimas 24 horas. Com relação ao número de infectados, houve 485 novas confirmações. Ao todo, são 14.838 mortes e 720.563 casos desde o início da pandemia no estado. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, que foi divulgado hoje, inclusive, dia 18. Ainda, de acordo com a Secretaria, 1.492 pessoas estão em monitoramento domiciliar e 706.633 são consideradas pessoas já recuperadas. Já entre os casos confirmados, os suspeitos e os descartados para a Covid-19, há 69 internações em UTIs e 32 em enfermarias. Isto é, a taxa de ocupação está em 25,26% para UTIs, no caso UTIs adulto, e 7% para enfermaria adulto. Outro destaque também do Gazeta Digital, na árdua missão de encontrar um nome alternativo aí para encabeçar o projeto de oposição à eventual reeleição do governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, em 2022, o prefeito Emanuel Pinheiro, que está licenciado, é do MDB, ele se reuniu com o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, que é do Solidariedade, na tarde de hoje, na sede do governo municipal. Zé do Pátio é considerado um dos principais cotados para assumir a chapa de oposição ao Palácio Paiaguás pela federação partidária formada por PT, PCdoB, PV. Apesar do gestor não ter confirmado seu nome na disputa, Emanuel pontuou que o prefeito de Rondonópolis é simpático à construção de um projeto alternativo ao executivo estadual. Abre aspas aí, trocamos várias ideias e ele também comunga do mesmo posicionamento e pensamento nosso sobre a necessidade de criar alternativas para as eleições do estado. Ele também vê com simpatia a construção de um projeto alternativo para administrar Mato Grosso nos próximos 4 anos, fecha aspas, para o Emanuel Pinheiro. Tem um terceiro destaque aqui, ó. O prefeito em exercício, o Estopa, que é o Zé Roberto Estopa, que é do PV, ele afirmou que se reúne na próxima semana com a direção estadual do PV para decidir se permanece ou não na legenda após a decisão aí da formação da federação partidária juntamente com esses partidos que eu falei na notícia anterior, PT e também PCdoB. Estopa afirma que foi, aspas, voto vencido na direção nacional quando se posicionou contrário à federação. Apesar disso, ele lembra que a decisão foi democrática, tanto que mesmo sendo presidente regional da legenda, autorizou o secretário municipal de Cultura, o Aloísio Leite, a participar das reuniões da federação em Mato Grosso. E aí, o que você acha, Lorenberg? O Pátio com o Emanuel, 2 ávidos que estão aí tentando ver alguma alternativa para tentar bater chapa contra Mauro Mendes. Você acha que vinga? O que você vê dessa situação toda aí? Emanuel tá uma sanha só, né? Tentando ver esse nome. Eu conversei esses dias, rapaz, que dia que foi? Acho que foi ontem, anteontem, com a primeira-dama
E aí, o Emanuel aí pro governo e tal, mas nem, ela não pediu off, então eu vou falar, ela nem, não quero, não vai e tal, como é que vai e tal, mas assim, eles estão atrás de um nome aí, não é? E o Emanuel, todo mundo que tem um potencial aí, está tentando incentivar. Na verdade, o Emanuel Pinheiro, a meu juízo, não será candidato ao governo do Estado. Na verdade, ele está trabalhando um nome para opor ou para se colocar em oposição à chapa capitaneada pelo governador Mauro Mendes, que deve sim ser o candidato à reeleição. É nesse sentido que o Emanuel Pinheiro está trabalhando. E ele foi buscar o Zé Carlos do Pátio, que é muito pouco provável de vir a ser o candidato ao governo do Estado. Ele não vai abandonar a prefeitura no começo de mandato, porque o prefeito tem que renunciar ao seu cargo. É diferente do vice-prefeito, do vice-governador, do vice-presidente da República, que não precisa renunciar ao cargo. O prefeito não. O titular tem que renunciar. Portanto, ele não vai abandonar antes da metade do mandato dele para sair para uma disputa. O que o Zé Carlos do Pátio está fazendo em Rondonópolis, naquela área eleitoral de Rondonópolis, é ser o maior cabo eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência da República. E ele está trabalhando exatamente para formar um grupo de apoiadores do ex-presidente. Então tá aí, eu concordo, eu acho que a intenção maior do Zé do Pátio é formar um grupo para fortalecer o nome do Lula. Voltando para cá, para a nossa realidade de hoje, aqui o nosso programa tem como entrevistado o Coronel Fabiano Pessoa, que é o comandante do BOPE. E aí, assim, eu pedi, lá no comecinho do bloco, né, do programa, eu falei assim, para fazer uma explanação sobre o BOPE, tudo. E aí tem um detalhe, o BOPE tem, além desse trabalho ostensivo, tem um trabalho social muito bonito, não é? Que está sempre, aliás, tem inclusive, além de tudo, tem também a maratona na corrida do BOPE. Vamos falar, aliás, tem até eu queria que o Boca tem aí o vídeo da corrida, se tiver, coloca pra gente aí, que eu vou pedir pro coronel já comentar e já falar, usa o ponto para falar comigo aqui, porque eu estou ouvindo pelo corredor ali. Se tiver, aí, beleza. Coronel, e aí? Essas imagens aí são o quê? Que imagens referentes a que situação? Então, o BOPE tem a sua vertente social também, Paulo. Nós realizamos aí, já esse ano de 2022, a 6ª edição da Corrida do BOPE. Então é um evento extremamente democrático, aberto a todo o público que gosta e pratica a corrida de rua, mas também para aquelas pessoas que não necessariamente são corredores, né, mas que têm ali a preocupação de fazer uma caminhada, de fazer uma atividade física ao ar livre. Nós chegamos em 2022 à nossa 6ª edição, tivemos aí aproximadamente 3.500 participantes, né? A corrida esse ano... Foi a 6ª edição esse ano? Foi a 6ª edição. E quando que ocorre? Em que mês que ocorre? Então, geralmente nós fazemos a corrida no mês de fevereiro. Esse ano, especificamente, ela ocorreu no dia 19 de fevereiro, no período noturno. Nós tínhamos agendado a corrida para acontecer exatamente no dia 20 de fevereiro, que seria o aniversário de 34 anos do BOPE. Mas em virtude do agendamento, né, do concurso da Segurança Pública para o dia 20 de fevereiro, nós fizemos esse ajuste para que os corredores pudessem prestigiar a corrida do BOPE e também, né, garantir a sua participação no concurso. Então tivemos aí uma corrida espetacular, muito prestigiada, tivemos corredores de diversos municípios do estado. 5.000 inscritos. Essa foi a edição de 2000 essas imagens são anteriores, da edição, né? Mas esse ano foram quantos inscritos, então? Esse ano nós tivemos corredores, aproximadamente 3.500 corredores. Teve menos por conta da pandemia? Eu acredito que por conta da pandemia, exatamente. Então esse é um dos eventos que o BOPE faz dentro dessa vertente social, tá? O que mais tem no social aí pra gente? Então nós temos também, além da corrida, que já é um evento consolidado, conhecido da população mato-grossense, nós temos aí o nosso projeto social chamado Judô e Sambo BOPE.
Isso é um projeto extremamente interessante, que na verdade, foi a nossa primeira iniciativa de aproximação do BOP com a população, com a comunidade. Então isso ocorreu mais especificamente no ano de 2010. Nós abrimos as portas do batalhão para a comunidade. Nós temos policiais envolvidos nesse projeto, nós temos voluntários, professores voluntários, né, todos eles faixa preta, federados, que dedicam ali o seu tempo, as suas habilidades ali, entregando, né, para crianças e adolescentes, algumas em sua maioria carentes, né, uma atividade física, esportiva e, por que não dizer, lúdica também, né? Então nós temos essa integração. Eu falo que o projeto social Judô e Sambo BOP são duas artes marciais distintas. Nós iniciamos com o Judô em 2010 e mais recentemente implementamos o Sambo. Então é a ação mais inclusiva que o BOP tem, porque nós temos pessoas de todas as classes sociais, de diversas faixas etárias, a partir dos 4 anos de idade. Nós temos atletas ali com mais de 50 anos de idade. Então, mas como é que faz uma pessoa, estamos falando para a população aqui da capital e também de Várzea Grande, da Baixada Cuiabana, alguém que queira saber mais. Exatamente. E até absorver, entrar, ter sonho em colocar o filho, isso é genuinamente social, gente. Ação social. É possível. O nosso projeto ele funciona 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, a partir das 18h30. Nós temos um policial que é o coordenador do projeto. Nós temos procura, geralmente no início de cada ano, a gente sempre recebe muita procura, viu, professor e Paulo? E nós procuramos, na medida do possível, estar atendendo a todas as solicitações. Então, a partir dos 4 anos de idade, quem quiser maiores informações, nós temos aí canal de comunicação, a nossa mídia social, Instagram, bop.pmmt, entendeu? Depois a gente pode estar disponibilizando também aí o nosso número de contato. Então é chegar lá no BOP, pedir para conhecer o projeto Judô, pedir para falar com o subtenente Adalberto, que é o coordenador do projeto, que é o responsável ali pela execução, né, pelo recrutamento dos voluntários, pela organização dos alunos. Então nós estamos de portas abertas, estamos aí em pleno funcionamento. Importante a gente falar que já foram mais de 7.000 crianças e adolescentes que já passaram pelo projeto Judô BOP. Então é muito mais do que uma arte marcial, uma atividade física, eu digo que é cidadania. Com certeza. É utilizando o esporte... O senhor está falando aí, estou imaginando aqui as para a crianças gente fazendo. Conseguir transmitir valores para a sociedade, por meio do esporte, viu, professor? Eu acho que isso aí é um projeto fantástico e a tendência é a gente só fortalecer e a ampliar, ideia. Né? E ampliar. E ampliar, exatamente. Aí, agora que o governo... Exatamente. Eu soube essa semana, inclusive, que o governo do estado está elaborando, tem um projeto sendo elaborado pelo comando da Polícia Militar para a construção aqui de uma escola militar com capacidade para 2.000 vagas, 2.000 alunos. Tem essa informação de fonte fidedigna, não é? Então, em breve, o governador vai estar anunciando isso aí. Você já imaginou projetos como este do BOP numa estrutura de escola, por exemplo? O quão seria maravilhoso, né, as crianças terem também esse poder de ter contato com essa atividade esportiva, não é? Na minha avaliação seria maravilhoso. Professor. Comandante, vou sair um pouquinho fora para falar de um curso que me chama muito a atenção. E agora, no ano que passou, entre os dias 22 e 26 de novembro do ano passado, foi realizado o 21º curso de sobrevivência policial do Batalhão de Operações Especiais, cuja capacitação é voltada para a segurança do policial, quando ele estiver sem a farda, tranquilo, junto com a sua família. Então, essa sobrevivência, ou esse curso de sobrevivência, eu tenho 2 perguntinhas, muito mais por curiosidade. Quando eu estava lendo a respeito, me chamou muito a atenção, comandante. Qual é o balanço que o senhor faz daquele 21º curso de sobrevivência policial
E aí eu vou acrescentar mais uma outra questão, mas é provocativa mesmo, provocativa sempre no bom sentido, comandante. Esse treinamento é, de fato, na opinião do senhor, necessário? Professor, muito obrigado pela pergunta do senhor. É um tema que eu gostaria de estar falando aqui de forma voluntária, mas já que o senhor perguntou, então fico muito feliz por isso e que eu posso dizer para o senhor inicialmente que esse é o curso que tem ajudado a salvar vidas dentro da Polícia Militar, e isso é importantíssimo, né? Quando nós falamos assim, mas se busca com esse curso ajudar o policial no seu horário de folga. O senhor veja bem a situação. O policial militar, quando ele está de serviço, visivelmente ele vai ser identificado com o seu uniforme, com o seu armamento, com a sua viatura. Via de regra, ele vai ter pelo menos 1, 2 ou até 3 policiais junto com ele, né, patrulhando, fazendo ali o policiamento ostensivo. Então ele tem, além do seu conhecimento, do seu equipamento, do seu armamento, ele tem a parceria, o apoio dos seus colegas, quando ele está de serviço. Quando o policial está de folga, e é importante a gente deixar bem claro que a nossa Constituição, ela diz que nós somos policiais, né, integralmente, né, não é porque nós estamos de folga que nós perdemos essa essência, né, de servir e proteger. Então, quando o policial de folga se depara, por exemplo, com um roubo a um estabelecimento, e nesse momento duas coisas podem acontecer. A primeira delas, ele ser identificado como policial, o que não é incomum, né? Isso já aconteceu diversas vezes. Então, uma vez que ele é identificado como policial, ele pode se tornar ele já se torna uma vítima em potencial. Uma segunda situação é quando ele, no mesmo contexto, presenciando ali um assalto a um estabelecimento, ele se antecipa àquela situação, antes mesmo dele ser identificado como policial, ele mesmo faz ali a sua atuação, né, muitas das vezes até utilizando o seu armamento. Então, a partir daquele momento, ele deixa de estar de folga, com uma particularidade importantíssima. Ele está, em via de regra, em inferioridade numérica, nós chamamos, porque ele está sozinho. Ele não tem ali o apoio do seu colega policial, fardado, com seu equipamento e armamento. Então ele se coloca numa situação literalmente de inferioridade. Então esse curso, qual é o objetivo dele? É fazer com que esse policial, quando ele vivenciar, experimentar uma situação similar a essa, em que ele está sozinho e se deparar com um assalto em andamento, ele tenha condições de sobreviver, ele tenha condições de sair vivo dessa situação, se ele for identificado ou se ele decidir intervir, né, no intuito de fazer a prisão daqueles infratores. Então, o porquê do curso, explicando, né, aprofundando mais aí a pergunta do senhor, já existem estudos, né, estudos aí que revelam que há um grande número de policiais, em sua maioria, os policiais eles são vitimados no seu horário de folga. Então, o nosso comandante-geral, o Coronel Assis, de forma muito inteligente, ele pensou numa alternativa que venha a, vamos dizer assim, contribuir para a diminuição, né, dessa quantidade de policiais que são vitimados no seu horário de folga. E o BOPE, Paulo, por meio do seu corpo técnico, né, de profissionais extremamente qualificados e dedicados, é quem vem conduzindo essas capacitações. Importante registrar, não é só para policiais militares. Oferecemos vaga para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, para bombeiros militares também. Então é um curso que verdadeiramente está salvando vidas de policiais no estado de Mato Grosso. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, eu só queria um adendo aqui, Coronel. Os policiais civis e militares estão recebendo aí a Glock, a nova pistola, não é? Que ela é muito mais poderosa do que as anteriores, as antigas.
quando o policial está paisando, ele leva consigo a Glock, né? E se ele não tiver uma capacidade psicológica, uma preparação realmente, pode sair besteira, não é? Como é que é encarado isso aí? Queria, de forma muito breve, assim, um minutinho, para o senhor falar sobre isso aí, que eu tenho que ter intervalo comercial, mas eu tenho essa curiosidade sobre o manuseio do equipamento. Então, Paulo, todo armamento, quando ele é adquirido, o policial ele é submetido a uma preparação, né, técnica em relação ao uso, à manutenção, ao manuseio. Então, a pistola já é um instrumento extremamente conhecido dos nossos policiais, porque nós já trabalhamos com esse armamento no nosso dia a dia. Não muda muita coisa, então? Não, nós estamos fazendo aí esse treinamento, né, esses ajustes aí no sentido de fazer com que com que o policial entenda quais são as pequenas diferenças, né, os pormenores entre um armamento e outro. Mas, assim, a ideia central de ser uma pistola não muda muita coisa não, viu? Essa é a realidade. Mas a paisana a pistola está com Sim, ele, né? Ele tanto pode, né? A nossa legislação ela permite que o policial ele possa utilizar o seu armamento também no seu horário de folga, como eu falei, dentro daquela ideia de que ele não perde a essência de ser policial no seu momento de folga. 24 né? horas. Então ele pode estar usando, inclusive, o seu armamento para estar intervindo, se colocando, né, de serviço, intervindo numa situação ali, problema que eventualmente aconteça. Ok, a gente vai para o último intervalo de hoje, não é? E após o intervalo, rapidinho, a gente retoma aqui a conversa com o Coronel Fabiano, que é do BOPE, é um instante só. Olha, a opinião está de volta, último bloco aqui com o Coronel Fabiano Pessoa. Está ao vivo aqui pela primeira vez no Opinião, na bancada aqui, né? E passando pelo tiroteio do Lorenberg, que ele prepara ali toda uma... Ele vai lá no âmago, ele busca até a terceira geração do entrevistado, né? E traz aqui, o que o senhor falou em 2005, aí o cara tem que lembrar e tal, e aí o Lorenberg pega no contrapé aqui. O Coronel, parece que teve ou terá um treinamento no Rio de Janeiro. Pelo menos só se o Coronel Assis, eu acho que ele falou isso para mim. Tem uma situação de vocês fazerem treinamento no Rio de Janeiro. Que situação que é essa no Rio que vocês têm participado aí? Na verdade, eu e o comandante-geral nós tivemos no Rio de Janeiro há poucos dias, visitando aquela unidade, né, o BOPE do Rio de Janeiro, e com o intuito também de testar um armamento que nós em breve estaremos adquirindo, né? Que armamento que é esse? Então nós temos aí a pretensão de fazermos a aquisição de a gente chama de metralhadora leve. Então é um armamento que nós ainda não dispomos em Mato Grosso. Alguns estados já fizeram a aquisição, né? O próprio estado do Rio de Janeiro já possui o armamento, o estado de São Paulo já possui, o estado do Amazonas já possui, e nós estamos em fase de estudos, de teste desse armamento para ver se ele atende às nossas expectativas para que a gente faça a aquisição. Mas entendeu? uma metralhadora leve, ela seria usada em que, por exemplo, Novo Cangaço, é uma situação que pode suscitar basicamente enfrentamento a Novo Cangaço, né? É um fuzil 762, é um calibre, melhor dizendo, 762, que já é o mesmo calibre que nós operamos cotidianamente nas ocorrências de Novo Cangaço, entendeu? Então não é nada assim de sobrenatural, tá dentro da mesma ideia de ter um armamento, só que ele é um pouco mais robusto, porque ele tem uma capacidade de tiro um pouco maior. Antes de passar para o Lorenberg aqui, já que estamos falando de armamento, tem compra de armamento, eu até coloquei na chamada aqui dessa entrevista sua aqui, Coronel, que a Secretaria de Estado de Segurança Pública, não é, o governo do Estado, está investindo na compra de novos. Falamos aqui da Glock, mas tem mais do que isso aí. Eu queria que o senhor discorresse de forma sintética. Paulo, é importante a gente dizer que vários investimentos, né, muitos investimentos estão sendo feitos na segurança pública, e o BOPE é uma unidade da polícia que está sendo também contemplada, né, com esses investimentos.
No ano passado, nós recebemos aí 5 fuzis de precisão, né, equipamento esse que será utilizado pelos nossos snipers policiais. Né, nós estamos com uma aquisição aí de fuzis para os integrantes do BOP e também de submetralhadoras que serão entregues ainda esse ano. Né, se tudo correr bem, aí o processo de aquisição se desenrolar, a gente acredita que até junho desse ano a gente consiga estar fazendo a entrega desse armamento para os nossos policiais. Né? Na realidade é uma espécie de reestruturação que a polícia vem passando, que o BOP está passando. Né? Então de tempos em tempos a gente tem que estar buscando aperfeiçoar. Então os nossos fuzis hoje eles já têm um certo tempo de uso, as nossas submetralhadoras também. Então há um tempo atrás eram as pistolas, nós conseguimos fazer a substituição. Então, o BOP precisa trabalhar com equipamento de qualidade, porque isso é segurança para os nossos policiais e, consequentemente, para o cidadão mato-grossense. Ok. Lorenberg. Comandante, o senhor falou agora há pouco da questão da entrega, o governador fez a entrega de 5 fuzis ao BOP. Foi exatamente no dia do que o senhor passou a comandar o BOP. E aí eu vou pegar carona nessa resposta. O senhor, quando assumiu o comando do BOP, o senhor afirmou com todas as letras que a política de intolerância ao crime continua sendo a marca do batalhão, a marca do BOP. E aí eu pergunto, se o senhor pudesse hoje, um pouco mais de 5 meses que o senhor está no comando do BOP, se o senhor pudesse fazer um balanço nesta política de intolerância ao crime, o que o senhor poderia nos falar a respeito? Bom, o que eu tenho a dizer é que as situações enfrentadas pelo BOP são as mais complexas já apresentadas em Mato Grosso, né? Então, se o Estado, se a Polícia Militar, se o BOP não der resposta à altura, nós corremos o risco aí de termos o nosso Estado sitiado pela violência, pela criminalidade. E isso eu diria que há alguns anos atrás quase ocorreu, né? No sentido de que nós passamos aí um período de extrema dificuldade, onde esses assaltantes fortemente armados invadiam os municípios do interior do estado e literalmente eles dominavam aqueles municípios com armamento, com a realização ali de reféns, né? A utilização de reféns aí em frente a estabelecimentos financeiros, e nenhuma resposta naquela época era dada à altura. Então nós chegamos a viver uma realidade, professor, em que nós tivemos aí 3 assaltos a bancos no mesmo mês. E todos eles de forma muito agressiva. Se o senhor pesquisar, eu sei que o senhor é um profundo pesquisador aí, né? O senhor vai rapidamente encontrar que em algumas dessas ocorrências morreram civis, morreram policiais. A PM perdeu o policial em assalto a banco. A população mato-grossense sofreu, vidas foram ceifadas, civis foram feridos. Isso é um cenário que foge e muito, ultrapassa e muito os limites do aceitável. Então, nesse contexto de enfrentamento aos crimes complexos, com armamento pesado, com infratores com a intenção de dominar, de sitiar municípios, o BOP vai sim continuar dentro dessa perspectiva de ação rigorosa e vai atuar verdadeiramente para devolver a dignidade dos policiais e da população. Esse é o papel do BOP. Ô, coronel, vamos aqui. Eu falava do balanço, né, que eu pedi lá no primeiro bloco. Tem uma imagem aqui, eu queria que essa aí sintetiza um pouco daquilo que vocês produziram, especialmente no ano de 2021. Ali está falando da produtividade em 2021, o total de ocorrências foram 24, é isso mesmo? 24, o senhor consegue visualizar daí? A gente fala 24 ocorrências de alta complexidade, é exatamente isso, né? No decorrer do ano de 2021. 14 operações...
117 acionamentos, né, apoio às unidades. E essa patrulhas questão das bancárias. equipes antibomba, houve acionamento aí desses 47 situações Sim. aqui no estado? Parece um dado inimaginável, né? Pois é. Mas é porque Mato Grosso, Paulo, é um estado geograficamente muito grande. Então, a grande parte do acionamento da equipe antibomba, ela se dá no interior do estado. Então, via de regra, os policiais eles são acionados, o esquadrão de bomba ele tem um corpo de policiais extremamente preparados, formados com um curso de altíssima qualidade. Nós temos equipamentos antibomba, nós temos traje, nós temos braço robótico, nós temos aí, desde 2013 aproximadamente, um esquadrão de bombas estruturado na Polícia Militar. Então a grande maioria dos acionamentos, eles se dão nos municípios do interior, ocorrências envolvendo explosões ou tentativa de explosões de caixa eletrônico, algum ou outro artefato explosivo que foi identificado em ambiente urbano ou rural. Então todos esses atendimentos, eles são registrados, são computados, porque envolve a movimentação dos nossos profissionais. Coronel Fabiano, até pouco tempo, eu não sei se hoje se condiz com a realidade de hoje, né? O BOPE era referência aí em atiradores de elite, não é? Os snipers, não é? Hoje parece que a coisa está mais... Alguns outros estados já se especializaram também. Eu queria que o senhor falasse sobre como é que está sendo tratada essa leva, esse setor no BOPE, que é a preparação aí que forma atiradores de elite. Então, o BOPE tem hoje dentro da sua estrutura o grupo de atiradores de precisão, né? Então são policiais militares que passaram, né, pelo nosso curso de operações especiais, que por ter sido identificada ali uma certa habilidade, uma competência com esse aspecto mais precisamente do melhor desempenho no tiro, eles foram selecionados, né, para essa atividade de sniper, né? Eles passaram também por um curso de aprofundamento dentro dessa temática do tiro de precisão, um curso de aproximadamente 30 dias. Né? O BOPE fez a aquisição recente, né? O Estado fez a entrega, inclusive o professor Lorenberg mencionou, os novos fuzis foram entregues exatamente no dia em que eu assumi o comando do BOPE. Em outubro do ano passado. Exatamente. Então nós podemos dizer hoje que a estrutura do BOPE de Mato Grosso, no que tange ao tiro de precisão, ao sniper, ela está ótima, né? Nós temos policiais qualificados, nós temos o armamento recém-comprado, que é considerado uma das 3 melhores armas do mundo, né? Até esse momento, a PM de Mato Grosso é a única instituição que conseguiu fazer a aquisição desse armamento de última geração. Então, o balanço que eu faço é que, em relação aos nossos atiradores de precisão, os nossos snipers, o BOPE está no patamar mais elevado possível. Pois é, e já era de algum tempo, né? E agora está... A última, bem rapidinha, se você tiver aí, para a gente encerrar o programa. Mas muito rapidamente, comandante, é muito mais uma curiosidade minha e uma reflexão do senhor. Fala-se muito, mas muito mesmo, de câmeras no uniforme do policial. O senhor vê isso como ponto positivo ou negativo, ou não é o momento de se aplicar isso? 30 segundos para o senhor responder. Eu já até fiz uma fala hoje a respeito dessa temática, né? Eu penso que tem aspectos positivos, sim, né? Não sei se vai haver alguma determinação para que isso aconteça por meio de lei ou judicialmente, mas a Polícia Militar é a instituição mais cumpridora de ordem que existe, né? Ou pelo menos uma das, né? Nós somos disciplinados, né? Se houver a necessidade desse instrumento ele ser utilizado, eu tenho certeza que isso vai ser feito e não há problema nenhum, né? Os policiais militares, é lógico que existe uma fase ali de adaptação, porque imagine o senhor, professor, a partir de agora, né, ter que andar pela rua com equipamento como esse, filmando pessoas, né? Então, assim, é questão de adaptação mesmo, mas se tiver que usar, nós vamos usar.
Coronel, muito obrigado por ter vindo aqui. O programa Opinião gostaria muito de seguir com essa conversa, porque a conversa é muito boa, não é? Mas esse espaço continua a postos para vir informar. Obrigado por ter vindo aqui pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras. Obrigado. Paulo e professor Lorenberg, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre o que é o BOPE, sobre o trabalho que nós desempenhamos. Espero que a gente tenha conseguido responder todas as perguntas de forma muito clara. Estamos à disposição para novas conversas. Convido os senhores aí a conhecerem o batalhão. Estamos de portas abertas. Lorenberg e eu vamos lá para dar uma... Vamos até fazer um negócio de tiro lá, né? Vamos lá, com certeza. Tem 2 snipers aqui, ninguém sabe, rapaz. Mandar um abraço aí para Fernanda, que é a esposa aqui do Fabiano, e também a Lisbela, rapaz, que é a bebezinha lá de 1 ano e 8 meses, que está lá também. Estão lá, não é isso? Falei certo o nome, né? Exatamente. Lisbela e Fernanda. A mãe é Fernanda e a Lisbela é a filha. Olha, a gente, Lorenberg, até segunda? Até segunda. Segunda-feira com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, doutor Bruno de Oliveira Marques, falando de todas as regras eleitorais e tudo mais, ao vivo às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.